para cá e oremos pelo servo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, já louvamos o seu santo nome, já glorificamos a Ti, Senhor. Agora eu te peço, Senhor, porque os nossos corações já estão preparados e os nossos ouvidos, Senhor, treinados para ouvir a Tua palavra. Usa o seu filho, Senhor, poderosamente, como instrumento nas Suas mãos, que quando o seu filho estiver ministrando, o caído venha se levantar, o entristecido venha sair daqui soltando de alegria, porque eu sei, Senhor, que a Sua palavra não volta vazia, e nessa noite, Senhor, ela encontrará morada em cada coração ao qual o Senhor trouxe aqui para ouvir a Sua palavra. Desde já eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Estou muito feliz, de estar aqui para ministrar a santa palavra do Senhor. Quero agradecer o nosso pastor Euclides, nossa pastora Raquel pelo convite, nosso pastor Marco, homem de Deus, pela confiança de estarmos aqui hoje em nome de Jesus. Amém, igreja? Pude perceber, aliás, a gente já sente quando a pessoa é de Deus, quando a gente é convidado. Mas no caminho tive aquela confirmação, o pastor ali é homem santo mesmo, né? Porque na hora da batida, mesmo que a pessoa tenta disfarçar, ele entrega, né, irmãos? Ele ficou bravo. E o pastor, com toda a calma, foi lá, conversou com o garoto. E glória a Deus por isso, né? Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Louvado seja Deus. Se o nosso irmão quiser fazer um fundinho musical aí, viu, irmão? Fica à vontade, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Vamos ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Sobre agradecimento nessa noite, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aqueles que acharam, digam amém. Aqueles que não acharam, digam aleluia. Glória a Deus. Vamos ler em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não morrerás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus do teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das tuas mãos e das mãos do rei da Síria livrarei a ti e a esta cidade. Defenderei esta cidade por amor por mim e por amor de Davi, meu servo. Amém, querido? Dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus, igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, essa semana eu estava meditando nesta palavra e Deus, ele me fez lembrar do meu passado. Foi oportuno que o pastor Euclides disse aqui, porque quando criança, eu comecei a indagar a Deus com algumas coisas. Certa feita, uma profeta foi usada por Deus e falou para mim: olha, desde o ventre da sua mãe eu tenho te livrado da morte. E eu cheguei na minha mãe, pastor, e falei para ela: mas a irmã falou que Deus disse que desde o ventre tem me livrado da morte. E minha mãe me fez uma revelação e ela disse: olha, o seu pai, ele queria que eu abortasse você. Seu pai, quando eu fiquei
gestante, ele rejeitou. Eles eram muito novos, meu pai bem mais velho do que minha mãe, naquela época dos anos 70, né? Tinha aquele Black Power, e só, né? Curtição. Minha mãe errou, engravidou, e ele só não quer esse menino. Já tinha outras famílias também. E ele tira esse menino, não quero. E minha mãe, não, se você não me ajudar, eu vou criar ele sozinho. Nasci sem meu pai. Fui crescendo, minha mãe com aquela luta. Já tinha mais 3 filhos e nós ficávamos junto com a minha avó. Ficávamos com a minha avó durante a semana, de segunda a sexta. Na sexta-feira íamos para a casa da minha mãe à tarde, voltávamos no domingo de tarde. E certa feita eu falava para minha avó, nós vamos para a casa da minha mãe, mas nós vamos morrer. Eu tinha 4 anos de idade, mais ou menos do tamanho desse menino que está aqui. Eu dizia, olha, nós vamos para a casa da minha mãe, mas nós vamos morrer. Nós vamos brincar lá, mas nós vamos morrer, nós não vamos. E minha avó brigava comigo, ninguém era crente naquela época. Minha avó brigava comigo, olha, para com isso. E eu falando para ela, olha, avó, mas a gente vai brincar lá, mas nós vamos morrer. E ela, pela segunda vez, brigou comigo novamente. Próximo da sexta-feira, eu começava a falar para ela veemente, olha, nós vamos para lá, avó, na casa da minha mãe, a gente vai brincar tudo, mas nós vamos morrer. E minha avó ficou com aquilo na cabeça. E falou para o rapaz que foi nos buscar, falou, olha, leva eles, mas o Daniel você traz amanhã, porque ele andou falando umas bobagens. As meninas você pode trazer, eram 3 irmãs, você pode trazer no domingo, mas o Daniel você traz amanhã. E ele foi. E tem certas coisas que Deus não deixa a gente esquecer, porque hoje a minha avó está com Alzheimer. Mas esse dia eu lembro que eu falei isso para ela. Tenho 36 anos de idade, bem verdade, parece que eu tenho 25, mas tenho 36, viu, irmão? E eu falei isso para ela. Eu lembro eu falando, eu fui para a casa da minha mãe, lembro da gente no caminho com as minhas irmãs, e a gente foi para lá, e no outro dia eu voltei sozinho com o rapaz. Voltei durante o dia, no sábado, e no sábado à noite, a casa da minha mãe pega fogo e minhas 3 irmãs morreram, carbonizadas. E eu fiquei indagando a Deus, Senhor, por que o Senhor livrou somente a mim? Fiquei com um certo trauma, porque na multidão o Gil Gomes inventou um monte de mentiras da minha mãe. Sumi naquela multidão e comecei a morar com a minha avó, já não queria mais morar com a minha mãe. E fiquei com a minha avó até os 15 anos de idade. Não me faltava nada, mas a minha vida era bem apertada. E eu comecei a lembrar, Deus me fez lembrar de todo o meu passado. Brincava demais na rua, aprontava bastante. Minha avó me batia todos os dias, só não me batia na sexta-feira santa, Natal e no meu aniversário, mas já me deixava preparado para outro dia, que ela só fazia assim. Amanhã você vai ver. Mas criança, né? Criança é assim mesmo. Cresci, 15 anos fui para minha mãe, fiquei 5 anos morando com a minha mãe, cuidando dos meus irmãos. Com 20 anos casei com aquela mulher abençoada que está ali sentada, minha esposa, a qual ficamos 3 anos casados e depois acabei aprontando, saí de casa, mas essa vai ser uma outra história que, quando eu tiver a oportunidade aqui, eu vou contar aqui para os irmãos, que é outro testemunho. Mas eu fiquei me lembrando, querido, do meu passado, e fiquei olhando para a vida deste homem, desse rei chamado Ezequias, do passado dele, da história dele. Ele estava passando por uma luta muito grande com os assírios. Os assírios estavam oprimindo o povo de Judá. E ele passava por uma luta muito grande. Ele já tinha tido uma vitória, era um homem de Deus. Mas um certo dia a Bíblia diz que ele adoece. Ele fica doente, ele fica incapaz de lutar contra os reis da Síria, de lutar contra aquele povo que estava amedrontando o povo de Israel. Ele estava agora impotente, ele não podia mais com as suas forças. E um belo dia, ele deitado na sua cama, o profeta de Deus vai até aquele lugar e fala para eles, fala assim, olha rei, o Deus
dizer: assim diz o Senhor, arruma a tua casa, arruma tudo que você tem, porque depois você vai morrer. Louvado seja Deus. Imagine você, pastor Euclides, doente. Vai um profeta na sua casa, você sabe que é homem de Deus, e fala assim: Euclides, você vai morrer. Pronto. Você fala: fui. Acabou. Não foi diferente com o rei. A Bíblia diz que ele se entristece e ele começa a chorar. E a Bíblia diz que ele não murmurou. Ele poderia ter reclamado com o rei, com Isaías. Ele poderia ter murmurado, mas ele deixou Isaías embora. E quando Isaías ele vai embora, a Bíblia fala que ele vira o rosto para a parede e começa a chorar e a clamar ao Senhor. E aqui ele diz: lembra, Senhor, de quando eu estive contigo, eu fui fiel ao Senhor, eu fui íntimo de coração ao Senhor, eu andei reto aos seus olhos, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele, com meu Deus, viu ele chorando, as lágrimas caindo, e o meu Deus, ele olha para Isaías, que não tinha nem saído do pátio ainda, e fala: volta lá, Isaías, porque o meu servo está chorando e está clamando, e o clamor dele chegou até a mim. Volta lá e profetiza para ele, diga para ele: eu vou te dar mais 15 anos e eu vou te entregar os asilos nas tuas mãos, diz o Senhor dos Exércitos. Eu já quero te dizer uma coisa, meu amado: pode clamar ao Senhor, pode agradecer pela tua vitória, porque ela já está vindo para a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Quem sabe, querido, você já vem vindo ao sábado e fala: Senhor, não aconteceu nada comigo ainda. Aleluia. Quem sabe você tem vindo e fala assim: eu vou agradecer o quê? Já faz tempo que eu estou com aquela prova comigo e não acontece nada com a minha vida. Como Ana, lembra de Ana? A Bíblia diz que se entrava ano e saía ano e nada dela receber a bênção dela. Entrava ano e saía ano, e Penina, sua irmã, ia lá e se injuriava ela e dizia: olha, você não vai poder dar filhos ao seu esposo. Eu dou filho para o seu esposo, você não pode. Qual foi o segredo de Ana? Ela não desistiu. Entrava ano e saía ano, ela estava indo lá adorar ao Senhor. Entrava ano e saía ano, ela estava de pé orando ao Senhor. Teve um dia que Deus olhou para Ana e falou assim: olha, você vai engravidar. E Ana engravidou e falou assim: isso que eu tenho gerado, Senhor, é do Senhor. Quem é aquele que está disposto a receber a sua bênção em nome de Jesus essa noite? E falar: Senhor, eu estou disposto a entregar a minha bênção para o Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. Entrega ao Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te abençoar para a glória do nome dEle. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Grandioso és tu, papai querido. Aleluia! E eu olhei para a oração deste homem. Não era qualquer homem. Não era qualquer um. Ele diz aqui que ele tinha fidelidade. Ele andava com Deus. Ele era um homem santo. Ele era fiel ao Senhor. Não era qualquer um. Ele tinha temor a Deus. Quando Deus falava, ele lá e cumpria. Lembra de Daniel na cova dos leões? Um dia chegaram para ele e falaram assim: olha, rei, arma um decreto aí, só vou poder adorar ao Senhor. Se orar para outro Deus, coloca na cova dos leões. Daniel sabia disso. Orava 3 vezes ao dia. Daniel poderia fechar a porta do seu quarto e orar lá sem ninguém ver. Mas ele tinha um costume. Abria a janela do quarto dele e orava de frente para Jerusalém. Daniel poderia fechar a janela, mas ele era fiel demais. Aleluia! Daniel podia disfarçar, mas a fidelidade dele era muito grande. E se incomodava Daniel e falava: não, eu oro 3 vezes ao dia, eu vou orar ao meu Senhor. Ele abre a janela, os acusadores já estavam
uma forma de incriminar esse homem. Vamos chamar o rei. Pega o rei mesmo entristecido, ele não podia voltar atrás da sua palavra. Joga Daniel na cova dos leões. Mas Daniel, ele era fiel a Deus. Eu já quero te dizer uma coisa, meu irmão. Ainda que você esteja na cova dos leões, se você for fiel ao Senhor, o meu Deus vai fazer o leão fazer Jesus, mas você não vai ser tragado para a glória do nome do Senhor, porque Deus, ele é contigo. Louvado seja Deus. Aleluias. É assim que o meu Deus faz com quem é fiel. É assim que o meu Deus faz com quem tem fidelidade. Louvado seja Deus. Lembra, Senhor. Lembra de que eu tinha integridade contigo. Eu tinha verdade com o Senhor. Eu tinha verdade contigo. Louvado seja Deus. Quer chamar a atenção do teu Deus numa noite como essa, querido? Quer chamar a presença do teu Deus numa noite como essa? Nós precisamos, querido, num culto como esse, tocar o nosso Deus de uma forma diferente. Nós precisamos, querido, numa noite como essa, nos entregar ao Senhor de uma forma diferente. Não importa da tua forma que você entrou pelaquela porta. Quando você entrar aqui neste lugar, você tem que adorar ao Senhor em espírito e em verdade, deixar os seus problemas de lado, e você pode ter certeza que o meu Deus, ele quer te honrar. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela não olhou para a multidão, queria olhar e incriminar a ela. Ela podia olhar para a multidão e falar assim: olha, se eu andar ali, se eu tocar alguém, vão me chamar de impura. Ela podia olhar para as barreiras que tinha sobre a vida dela, mas o foco dela era Jesus. Ela queria tocar em Jesus, ela queria chegar em Jesus, e quando ela toca em Jesus, poder sai de Jesus e ela é curada para a glória do nome dele. Aleluia. Quem está disposto a tocar ao teu Deus nessa noite? Glória a Deus. Quem está disposto a tocar ao Senhor de uma forma diferente? Louvado seja Deus. Aleluia. Lendo a Bíblia que eu já li, era de Gênesis e Apocalipse algumas vezes. E eu vejo que o meu Deus, ele nunca deixa o servo dele sem resposta. Há um jargão aí que diz que quem tem promessa de Deus não morre. Alguns morrem mesmo, né? Eu sei. Mas se ele for fiel, ele pode até morrer, mas Deus ele honra. Eu creio assim. Pastor, sendo fiel, se orar a Deus, o senhor pode até morrer antes, mas Deus ele vai te honrar. Eu me lembro de Jeremias. Eu sou assim mesmo, irmão, não liga não, tá? Eu me lembro de Jeremias. Deus pegou ele era uma criança, um jovem ainda. Falou: Jeremias, desde o ventre da sua mãe, eu tenho te separado como profeta dessa nação. Jeremias olha a condição do povo e fala assim: eu sou apenas uma criança. Deus, fica tranquilo, Jeremias. O que eu falar, você vai falar. Fique tranquilo. Jeremias, ele tinha uma palavra dura para o povo. Uma palavra dura para aquele povo. O povo estava vivendo tempos de bênção. Era tempos de alegria. E Jeremias tinha que falar para o povo que eles iam ser levados ao cativeiro, que eles iam ser trancafiados na Babilônia. O povo não acreditava. O povo murmurava. Jeremias foi preso. Jeremias foi surrado. Jeremias morreu sem ver que as profecias que ele pregava foram cumpridas. Aí você me fala assim: mas pastor, e onde é que Deus honrou Jeremias dessa forma? O homem morreu, irmão, sem ver o que ele havia pregado se cumprir. Mas Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus não vai te deixar sem resposta. Profetiza na vida dele, diga para ele: Deus não vai te deixar sem resposta. Deus não vai te deixar sem resposta. Anos mais tarde, Não, meu pastor. Deus se transforma
em homem, carne. O Verbo se transformou em carne. Veio para cá, para a terra. 30 anos foi o ministério dele. Ele pregou durante 3 anos ou 3 anos e meio. Pegou os 70, mandou para certos lugares, prega meu evangelho. Eles voltam. Jesus ele fala assim: olha, quem eles falaram que eu sou? O que eles disseram? Os discípulos chegaram todos felizes. Olha, nós expulsamos demônio, fizemos isso e aquilo, mas o Senhor, quem disseram que eu sou? Se alguns falaram que o Senhor era Elias, outros falaram que o Senhor era Jeremias. Louvado seja Deus. Não honraram o homem quando estava aqui, mas reconheceram ele como Deus depois da sua morte. Eu imagino, querido, meu Deus lá em cima com Jeremias. Jeremias lá, o profeta chorou. O meu Deus dizendo: olha, Jeremias, não reconheceram que você era um profeta quando você estava na terra, mas quando eu desci, pensaram que era você, Jeremias. Eu honro você mesmo depois da morte. O meu Deus, ele vai honrar suas petições, querido. Pode ficar tranquilo, escreve aí no seu caderninho. O meu Deus, ele vai mudar a sua história nessa noite. Eu não sei qual é o propósito que você veio aqui essa noite, mas abra o teu coração, comece a exaltar o nome do Senhor, porque meu Deus, ele quer te dar resposta nessa noite, para a glória do nome dele. Só que crê, levanta a mão para cima e comece a adorar o nome do Senhor. Comece a adorar o nome de Deus. Eu quero te dar um minutinho para adorar e para agradecer o nome daquele que vive nessa noite. Aleluia! Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Adore ao Senhor! Quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, quem tem glória na glória, quem tem aleluia na aleluia, mas engrandeça o nome do Senhor, aleluia! 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 Nós temos que aprender, irmãos, a chamar à existência aquilo que não existe. Você pode não estar vendo nada na sua frente. Você pode estar dizendo assim: pastor, mas a minha causa é muito difícil. Não dá, pastor. Eu já tentei diversas formas, não dá. Juridicamente não tem como. Parece que está caindo num buraco sem fim, já não tem mais jeito. Chama a existência aquilo que não existe. Chama a existência aquilo que não existe. Quem tem promessa de Deus nessa noite aqui? Que ainda não foi cumprido. Você está orando a Deus, não foi cumprido ainda. Então chama a existência aquilo que não existe. Louvado seja Deus. Elias havia dito para Acabe: olha, Acabe, não vai chover durante 3 anos, Acabe, segundo a minha palavra. Passaram os 3 anos. Quando Elias se reencontrou com Acabe de novo, muito interessante. Qualquer um de nós teria desistido. Elias chega para Acabe e fala: olha, hoje chove. Todo mundo na expectativa. Os profetas de Acabe tudo já tinham morrido. Deus fez o homem vencer. Elias chega para o companheiro dele e fala assim: olha, sobe lá em cima no monte, vê se vai chover. O menino não sobe, pastor. O menino sobe, desce e fala: profeta, não tem nada lá não. Vai chover não. A Bíblia diz que Elias coloca a cabeça entre as pernas dele e vai orar. Fala para o menino: sobe lá de novo. Todo mundo vê a situação, agora eu quero ver. O menino sobe pela segunda vez, desce. Tem nada lá não. Imagina que o silêncio era tão grande que eu ouvi o barulho dos grilos. Olha a dificuldade, irmão. O menino sobe lá de novo pela terceira vez, ele sobe. Nada. Quarta vez, eu imagino o menino já descendo, fazendo isso lá de longe. Mas quem é profeta não desiste. Aleluia!
em quem ele serve, ele nunca desiste. Ele vê coisa que as pessoas vão ver. Ele não olha com os olhos carnais, ele olha com os olhos espirituais. Pede para o menino ir a quinta vez, o menino volta. Sabe o que acontece, irmãos? Nada. Sexta vez, nada. Vai pela sexta, imagina o menino já cansado, com as pernas já grossas, tanto subir e descer o morro. Vai pela sétima vez, não é que o menino viu uma nuvem? Mas o céu não estava carregado, irmão. Pastor, aqui ó. O céu podia estar negro, não estava. A nuvem era do tamanho da mão de um homem. Pequenininha. Que nem muitas das vezes a fé que muitos de nós temos. Que nem aquela esperança que muitas das vezes a gente tem. O menino desce, Elias fala, e aí? Tem uma nuvem lá. Tamanho da mão de um homem. Elias pega aquele para ele e fala assim, é só isso que eu preciso. Acabe, arruma suas coisas, pode correr, vai vir uma grande tempestade aqui, Acabe. Eu imagino o menino olhando para ele, você está ficando louco, só uma nuvem do tamanho da mão. Corre, Acabe, vai chover muito. Deus vai mandar uma tempestade aqui nesse lugar. Pode correr, porque eu estou profetizando que o milagre vai chegar na terra de Israel. É nesse dia para a glória do nome dele. E é isso que o meu Deus está dizendo para mim nessa noite, querido. Não importa o que disseram para você, que o seu milagre não vai chegar, que o que disse aqui é conversa de malandro, não. O meu Deus, ele está dizendo, o seu milagre ele vai chegar. Pode correr, pegar sua bênção. Só que a menina pega, levanta a sua mão. Fecha a sua mão agora. Deposita no teu coração. Porque o seu milagre ele está chegando para a glória do nome do Senhor. Chama a existência aquilo que não existe sobre a tua vida. Comece a profetizar para a glória do nome dele. Aleluia. Acabe, ele acreditou. Ele correu, a corrida foi tão grande, a chuva foi tão grande que o carro dele atolava nas lamas. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Tem corações aqui nessa noite que muitas vezes está tão seco, mas está tão judiado que não pode ser só uma garoinha. Tem que ser uma torrente de água forte. Tem que ser uma enxurrada. E Deus ele está pronto para mandar a enxurrada nessa noite. Segura o seu milagre aí, querido. Segura o seu milagre. O meu Deus quer fazer obras grandes na sua vida. Só funciona com quem tem fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé nessa noite? Aleluia! Estou pregando assim, querido, para você agradecer antes do seu milagre chegar. Você é capaz de agradecer antes do milagre chegar? Já vai agradecendo aí, já está chegando. Mas não vai chegar de qualquer jeito, vai chegar de uma forma especial. O seu milagre é especial para Deus. Eu lembro de uma história de um pastor, como pastorista é difícil ser pastor mesmo. Que às vezes a gente prega uma coisa e a gente tem que mostrar que a gente também acredita, né? E a história diz que o pastor foi e pregou sobre bênçãos. Falou, se você orar, tiver pé um monte, sai, vai para o outro lado. Aquela pregação pentecostal, sai. E os irmãos se encheram de fé. Não se orar, até um monte sai do lugar, sai. E o pastor foi uma bênção o culto. No outro dia o pastor foi trabalhar e levou o filho dele. O filho dele pequenininho. Tinha lá uma montanha para o pessoal cavar a terra, né? Os trabalhadores tudo cansados, aquele sol. O pessoal já esgotado. Nós temos que tirar esse barranco hoje aqui. O pessoal cansado, desanimado. O filhinho do pastor falou assim, pai, ora para o monte sair daí agora. Eita Deus. O pai dele olhou para ele e disse, não, pai, mas o senhor não falou ontem no culto? Criança que é terrível, né, irmão? Pai, mas o senhor e os peão tudo já, opa, só quero ver. Não, e o menino puxando, pai, mas ora, o senhor falou ontem que se orar, o monte vai para o outro lado. Agora o senhor ora para o monte ir. Oh, meu Deus. Aleluia! Fala, Jeová. E o pastor ficou no estreito. Pastor, menino dele,
pastor te pede. Ora aí, pai. E o pessoal, olha, pastor. Pastor, não teve jeito. Pastor, vou orar, né? O pessoal colocou o rosto em terra e falou: Senhor, que vergonha, Senhor. Como é que nós vamos fazer agora? Ô Senhor, tem de misericórdia. Eu preguei para esse povo. O povo está acreditando na tua palavra. Agora vão me chamar de mentiroso. Aí começaram a ouvir Paulo de trator. Quando ele levantou o rosto, se tratou mesmo. O pessoal começou a gritar: o que está acontecendo? O trator chegou. Vamos tirar a montanha. Aí o menino falou: tá vendo, pai? O senhor não orou antes? Se o senhor tivesse orado antes, o trator já tinha vindo. Mas o senhor não orou antes, tá vendo, pai? Quem tem fé nessa noite, em nome de Jesus? O milagre nunca vai chegar da forma que a gente quer, querido. É da forma que Deus ele quer. Eu creio nisso, O seu milagre é muito grande. Pode ficar tranquilo. O meu Deus é o Deus de todos os deuses. Aliás, o meu Deus ele é o único Deus. Aquele que tudo pode, que tudo faz, que tudo acontece. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Louvado. Agradeça antes. Porque Deus ele vai te dar vitória. Eu creio nesse Deus. Aleluia. Deus ele vai te dar vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Faça, querido, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Negue tudo que o mundo te dá lá fora. Ainda que te colocarem na fornalha, fique tranquilo, Deus vai te livrar. Ainda que você esteja numa prisão, querido, que você entrou aqui nessa noite e fala assim: ó Senhor, eu estou numa condição que já não dá. Louve ao Senhor. Aleluia. Foi assim que Paulo e Silas fizeram. Louvado seja Deus. E é assim que nós vamos fazer aqui nessa noite, em nome de Jesus. Trancar as suas mãos, as suas pernas. Você já não consegue mais andar. O mar está na sua frente, fique tranquilo, meu Deus, ele abre o mar para você passar. Você já não consegue mais caminhar. Faça como Paulo e Silas. Ore ao Senhor. Louve ao Senhor dos Exércitos. Que o meu Deus ele vai fazer quebrar todas as cadeias e todos os grilhões sobre a sua vida em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero que você, querido, fique de pé em nome de Jesus.